Muito bem. E agora vou partilhar o ecrã. Pedia-vos só que me confirmassem se estão a ver. Alguém pode dizer se está a ver o ecrã? Sim? Ok, ótimo, excelente. Pronto. Então, não sei se estiveram todas aqui na última sessão. Se não estiveram, a última sessão está disponível a gravação está disponível, está bem? Depois, se quiserem, peçam aqui e eu posso partilhar novamente o link. E caso tenham alguma questão, hoje, como estamos menos pessoas, podemos fazer, lá está, uma sessão de mentoria. A Daniela assistiu a metade da última sessão. Muito bem, Daniela, a sessão está toda gravada. Portanto, eu depois já partilho aqui o link, está bem? Para vocês depois verem. E hoje vamos fazer uma sessão de mentoria, quer dizer que vocês podem partilhar os vossos negócios. Sandra, estás a dizer que não podes participar ativamente, mas vais tentar ouvir-nos o máximo possível, excelente. O que for possível já é bom, está bem? Então é o seguinte, nós hoje vamos ser mais participativos, vocês vão ser mais participativas, vão partilhar as vossas ideias em maior profundidade e nós vamos aqui discuti-las. No entanto, antes de fazermos isso, eu só queria aqui passar-vos mais alguns conteúdos, ok? Portanto, vamos ter aqui uma primeira parte mais teórica e depois então vamos ter uma parte mais prática e mais interativa, ok? E, portanto, vamos passar aqui para uma parte que também é bastante importante, que eu diria que se calhar é a mais essencial de todas, que é como é que nós desenvolvemos modelos de receitas sustentáveis. E se isto já é difícil num negócio que não é social, no negócio social ainda é mais desafiante, porque nós temos aqui não só a componente de criarmos receitas sustentáveis e temos um negócio sustentável financeiramente, mas também ser socialmente e ambientalmente sustentável. Portanto, o nível de ambição sobe exponencialmente, ok? E, portanto, nós vamos ver como é que estes negócios sobrevivem. Como falámos da última vez, a ideia aqui não é ser caridade, ninguém aqui está a propor caridade. O que nós estamos a propor aqui são negócios que vos permitam tirar um salário digno e que vos permitam pagar as despesas de funcionamento do negócio e eventualmente até contratar mais pessoas, está bem? Isto apesar de ter uma componente social. Mas temos que ver como é que isto depois acontece, que isto não pode ser uma coisa etérea, não é? Tem que ser uma realidade. E, portanto, está aqui. Será que uma empresa social pode depender apenas de donativos ou subvenções? Peço desculpa, aqui fala-se em empresa social. Isto lá está a ser traduzido do inglês. É os desafios de termos projetos com muitas línguas. Em Portugal não existe esta componente, esta forma da empresa social. Existem negócios sociais, que podem ser cooperativas, associações ou empresas. Nós, nas Mulheres à Obra, por exemplo, temos uma empresa e temos uma associação que se complementam e, no fundo, somos um negócio social. E como é que nós sobrevivemos? Começámos com membership, portanto, temos as nossas parceiras que nos pagam uma anualidade para terem contrapartidas ao nível da divulgação, do networking e da formação. Depois temos outra componente importante, que é agora o Connect Hub, que é mais um grupo de networking de low cost, low investment. E portanto temos aqui uma componente que nos liberta da dependência exclusiva de donativos ou subvenções. Sendo que não era suficiente, está bem? Deixem-me só aqui beber mais. O que se revelou foi que, apesar de termos aquela comunidade enorme, 200.000 pessoas, e temos ganho uma série de prémios e de fazermos imensa coisa, o facto é que só isso não era suficiente para sobrevivermos, está bem? O nosso negócio não era sustentável. E foi aí que começámos a concorrer a projetos nacionais. Tivemos o primeiro projeto aprovado pela empresa, só empresas é que podiam concorrer.
E depois temos mais projetos agora aprovados tanto pela empresa como pela associação, isto já são projetos europeus. Portanto, nós concorremos aos projetos de startup para produtos verdes e digitais, que é do PRR, só as empresas é que podiam concorrer e, portanto, deu-nos jeito de ter também a empresa. E depois temos concorrido ao programa Erasmus Plus e através do Erasmus Plus temos conseguido então crescer e ter aqui uma sustentabilidade financeira já relevante e é o que nos permite estar aqui a dar-vos esta formação. E, portanto, se há empresas que dependem unicamente de projetos ou de donativos, até há empresas que não são sociais, há consultoras que vivem única e exclusivamente de subvenções e de projetos, está bem? Não aconselho, nem os especialistas aconselham, e portanto o ideal é vocês terem aqui um mix, ou seja, que vocês diversifiquem as vossas fontes de rendimento. E é importante, não sei como é que vocês funcionam em termos de organização pessoal, mas se vos for útil, escrevam isto num cartaz e colhem à frente do vosso computador para estarem sempre a ver este mantra, que é diversifiquem as vossas fontes de rendimento. Tenham, e isto é particularmente importante num negócio social. É importante em todos os negócios, mas particularmente num negócio social. Portanto, é importante que vocês tenham uma componente de venda de produtos ou serviços, ou ambos, e depois tenham uma componente, então, de subvenções e donativos. Está bem? Portanto, uma empresa social pode, mas não deve depender apenas de donativos ou subvenções. E aqui eu posso falar com conhecimento de causa, que eu trabalhei mais de 10 anos na área social. E, portanto, o modelo de receitas, isto é um bocado redundante, não é? Mas pronto, é a forma como uma empresa gera receitas. E neste caso, lá está, é o desafio extra, não é simplesmente ganhar dinheiro, fazer vendas, mas é alinhar as receitas com o impacto social que vocês pretendem alcançar. Está bem? E, portanto, é importante que o vosso modelo de receitas não desvirtue o propósito do vosso negócio social. Isto é aqui um grande desafio. É um grande desafio que empresas que são negócios que não são sociais nem sustentáveis não têm este desafio. As grandes empresas, os grandes negócios no geral não têm este desafio, não têm, está bem? E portanto isto é um desafio extra, vai tornar as coisas mais exigentes, mas também mais interessantes, mais criativas e mais responsáveis, está bem? Se forem tendo alguma questão, podem colocar as questões aqui no chat ou então pôr o ícone da mão no ar, está bem? E, portanto, o que é que vocês podem incluir nos vossos modelos de receitas? E aqui eu sugiro que tirem um print screen disto, se bem que depois vão ter acesso à gravação e aos materiais, mas isto é muito importante. Então, o que é que nós temos aqui? A prestação de serviços públicos. Nós fazemos isto com estes projetos Erasmus. Eu, por exemplo, eu hoje estou aqui convosco a fazer isto porque eu estou a prestar um serviço público. Quem é que me pagou? Foram vocês? Não. Quem me pagou foi a Comissão Europeia. A Comissão Europeia pagou-me e pagou aos outros parceiros deste projeto para nós desenvolvermos recursos e ações formativas nesta área gratuitamente para os cidadãos. Porquê? Eles entendem que nós estamos a criar um serviço público de interesse para os cidadãos europeus. Portanto, o projeto Erasmus Plus entra nesta componente da prestação de serviços públicos. Mas também, se vocês têm um terreno em Freixo de Espada à Cinta, por exemplo, ou em Borba, por exemplo, vocês podem ter aqui também uma componente mais nacional de serviços públicos naquela zona. Está bem? Por exemplo, temos aqui, vocês podem ir ao canal de YouTube do projeto, que também eu já partilhei o link, mas vou partilhar novamente. Tem aqui, por exemplo, o Derlet, que é um local de trabalho para pessoas com deficiência e que faz visitas a quintas para idosos com demências. Com demência, e depois recebem um recurso, recebem dinheiro do governo regional. Por exemplo, isto do trabalho para pessoas com deficiência, muitas vezes também há em Portugal a criação de postos de trabalho
para pessoas com necessidades especiais, e, portanto, muitas vezes estes postos de trabalho depois são subvencionados, têm aqui uma contrapartida bastante significativa do Estado, está bem? Depois temos o tradicional modelo de receitas de vendas, que é idêntico a um negócio qualquer. Qualquer negócio tem esta componente. Portanto, vocês podem vender bens ou serviços diretamente ao cliente. E uma coisa não impede a outra. Subscrição, nós temos isto nas mulheres à obra. Portanto, nós não vendemos propriamente bens ou serviços diretamente aos clientes. O que nós fazemos é, nas mulheres à obra, nós temos modelos de subscrição. Temos uma plataforma que se chama Hotmart. As nossas parceiras ou connectors podem escolher. Olha, eu quero ser membro do Connect Hub, ou eu quero ser parceira das mulheres à obra, ou rookie, ou quero fazer ambas as coisas. E, portanto, vão lá, subscrevem uma anualidade e têm acesso recorrente a um produto ou um serviço. Está bem? Neste caso, o que nós oferecemos é divulgação, é networking, é formação. Vocês podem oferecer também formação. Vocês podem dar formação, vocês podem fazer eventos presenciais ou online, podem promover o networking entre pessoas que têm interesse em determinado tipo de tema, podem fornecer regularmente um determinado produto. Por exemplo, temos aqui um exemplo na Alemanha, o CSA, eles fazem cabazes de alimentos sazonais e, portanto, as pessoas subscrevem, têm uma subscrição anual, mas já sabem que naquelas épocas do ano vão receber automaticamente o seu cabaz que está incluído naquela subscrição. Está bem? Portanto, basicamente, tenham em conta uma coisa: este tipo de negócio é muito menos normalizado e é muito mais criativo. Vocês têm que ser muito mais criativas. É muito interessante para pessoas criativas. Para pessoas que gostam de ter as coisas já muito formatadas, não é interessante. Dá algumas dores de cabeça. Para quem é criativo, gosta de usar a sua criatividade, então isto é excelente. Está bem? Modelos freemiums têm, por exemplo, uns serviços básicos gratuitos e depois têm conteúdos que são pagos. Por exemplo, fazerem workshops, ok? Vocês podem ter, imaginem, uma lista de seguidores a quem vocês todos os meses fazem um workshop gratuito, e depois podem ter um modelo premium em que as pessoas que querem pagar aquela anualidade ou trimestralidade ou whatever, recebem, por exemplo, todos os meses recebem um miminho, um produto em casa, ou 3 em 3 meses recebem um produto em casa, ou vocês fazem depois eventos presenciais trimestrais e essas pessoas podem participar num evento. The sky is the limit. Usem a imaginação. Subsídios, financiamento com objetivos específicos de fontes públicas ou privadas. Por exemplo, o Programa LEADER, financiamento da União Europeia para o desenvolvimento rural. Eu incluiria aqui algo que em Portugal é muito importante, que são as parcerias que as IPSS, portanto, vocês tendo um negócio desta natureza, podem criar uma IPSS, e o que a IPSS vos permite é terem, nomeadamente, acordos com a Segurança Social. Eu já não trabalho na área social há alguns anos, portanto, eu não tenho acompanhado isto. Na altura, o que acontecia era os contratos atípicos e que pagam muita coisa. Pagam salários, pagam edifícios, pagam despesas de funcionamento, pagam edifícios, eu digo, acho que pagam mesmo aquisição, pagam arrendamento, é muito completo. Isto, por exemplo, vocês virem os lares de idosos, os centros de dia, as creches que são IPSS, todas estas entidades funcionam neste modelo. Os apoios domiciliários que são comparticipados, todos eles funcionam neste modelo. Está bem? Depois os donativos, que são o apoio voluntário sem reembolso. Vocês veem, por exemplo, quando é a altura do IRS, entregarmos as declarações,
N entidades a pedirem para colocarmos o seu número o seu número de contribuinte no nosso IRS, porque uma parte do nosso IRS vai para essas entidades, ou podem mesmo pôr no vosso website, por exemplo, o vosso NIB, e quem quiser fazer donativos faz diretamente, particulares, empresas. Isto é importante desde que seja visível, e aqui vamos falar já à frente, que o vosso projeto de facto merece este tipo de donativos, está bem? Porque tem um impacto social, ambiental considerável. Títulos de impacto social, ou seja, investidores privados são reembolsados após a obtenção de resultados mensuráveis. Eu não sei como é que isto funciona em Portugal, não sei sequer se isto existe em Portugal. Isto já é muito específico. Eventualmente é algo que vocês depois podem esclarecer com a Joana. Vocês depois vão ter a oportunidade de fazer mentoria com a Joana Santiago da Semear, está bem? Eu já vos vou falar disso. E depois parcerias e patrocínios. Por exemplo, empresas que financiam a produção para famílias carenciadas, a Agripol e bioplásticos com agricultores e empresas. Há iniciativas específicas que determinadas empresas ou autarquias estão disponíveis para financiar. E depois há ali um financiamento conjunto. Okay? Se tiverem alguma dúvida, coloquem no chat ou coloquem a mão no ar. E depois têm que escolher o modelo de receitas que se adequa aos vossos conhecimentos, às vossas competências, aos vossos recursos. E atenção que os recursos vão aumentando com o tempo, se as coisas correrem bem. Ou seja, no início vocês não têm que fazer muita coisa, têm que fazer aquilo que é realista, aquilo que é sustentável fazer. Não têm que ir logo fazer tudo. E depois têm que criar aqui um equilíbrio entre estas três componentes. O alinhamento da missão, portanto, o vosso modelo de receitas não deve desvirtuar aquilo que é a missão social / ambiental do vosso negócio. No entanto, tem que haver procura no mercado. Vocês têm que oferecer algo que de facto tem procura, porque senão não vão vender produtos, não vão vender serviços, não vão atrair empresas ou entidades públicas para vos apoiar, não vão atrair donativos. Portanto, tem que haver procura do mercado. E aqui já não são só os clientes que compram, não são só os compradores finais, individuais, são os potenciais parceiros. Isto é muito importante no negócio social. E para quem nunca fez empreendedorismo social e está habituado ao empreendedorismo tradicional, esquece muitas vezes este componente muito importante. O vosso mercado não são só os clientes que compram os vossos produtos ou os vossos serviços, ok? Não são só os clientes que compram os vossos produtos e os vossos serviços. E eu volto a frisar isto que é muito importante. Os vossos clientes são também autarquias, são também empresas que vos possam apoiar, que possam apoiar a vossa atividade. Está claro isto? Têm que ter isto em conta. Não esqueçam isto. Não trabalhem só para a venda de produtos finais. Trabalhem com as autarquias, trabalhem com as empresas, trabalhem com quem vos pode eventualmente doar recursos, doar bens, doar dinheiro, contratar para fazer algo que tenha impacto social e ambiental, está bem? Portanto, os vossos clientes não são só quem compra os vossos produtos ou serviços, está bem? E depois a escalabilidade. Vejam se podem, se o modelo pode ir crescendo à medida que a empresa cresce. Nós, por exemplo, começámos nas Mulheres à Obra com as parceiras, que na altura eram patrocinadoras. Nós só vendíamos publicidade, podiam publicitar no grupo de Facebook. Foi crescendo. Vamos alargando, vamos oferecer networking. Começámos a criar grupos de networking e a fazer networking e a incluir mais serviços dentro da parceria. Depois começámos a dar formação, já temos também a formação. Portanto, vamos enriquecendo para atrair mais pessoas e para manter mais pessoas, e temos pessoas que se mantêm connosco desde que nós criámos isto em 2018.
Porquê? Porque nós temos diversificado o portfólio, temos diversificado a oferta, não é sempre a mesma coisa. E agora que o Facebook nos tirou o tapete baixo dos pés e bloqueou o nosso grupo de Facebook, nós continuamos felizes e alegres, porque nós já não dependemos de um grupo de Facebook, nem para divulgar, muito menos para o networking e muito menos para a formação, está bem? Portanto, é importante vocês garantirem que podem escalar. Vão crescendo, podem ir diversificando, Nós o que é que fizemos? Ok, vamos criar agora o Connect Hub. Há pessoas que têm pouco tempo e pouca capacidade financeira para investir em serem parceiras ou rookies mau, porque exige todas as semanas estar envolvida em atividades de networking, e exige um investimento que pode ir entre os 60 até aos 215 euros, e portanto, anual. E portanto há pessoas que querem investir menos tempo e menos dinheiro. Então criámos o Connect Hub, em que as pessoas investem um valor muito baixinho, cerca de 20 euros por ano, e têm todos os meses uma reunião e têm os grupos de networking. Pronto. E depois podemos começar a concorrer a projetos europeus também e projetos nacionais. Ok? Vocês podem ir diversificando à medida que crescem. Alguns modelos podem limitar o potencial de crescimento, enquanto outros podem expandir-se facilmente para satisfazer a procura crescente. Está bem? Muito bem. Se tiver alguma dúvida, volto a dizer, coloquem a mão no ar, está bem? Ou coloquem a questão no chat. E agora, por que é tão importante diversificar os fluxos de receitas? Se nós não diversificarmos, nós somos extremamente vulneráveis. O que é que seria hoje em dia das Mulheres à Obra se ainda estivéssemos totalmente apoiadas no grupo de Facebook das Mulheres à Obra? Não estávamos aqui hoje, pois não. Não estávamos aqui hoje, já não estávamos em lado nenhum. Portanto, mitigação de riscos. Se vocês tiverem rendimentos diversificados, vocês são mais independentes. Epá, agora isto está a correr mal. Olha, agora houve temporais durante o inverno, estragou-me aqui a cultura toda. Não vou. Peço desculpa. Não vou conseguir vender os meus produtos. Ou estes produtos. Ok, não há problema. Olha, já tenho uma série de compotas que guardei do ano passado, e que ainda posso vender. Posso fazer workshops, posso fazer visitas à quinta, posso fazer ações de reconstrução da quinta, apoiar a reconstrução. Se eu já tenho uma base forte de seguidores, posso fazer aqui umas sessões em que as pessoas ajudam a reerguer o negócio e me vão ajudar a limpar, a preparar tudo para arrancar novamente, ok? Sejam flexíveis e sejam criativas. Mais flexibilidade financeira. Se vocês tiverem várias fontes de rendimento, não estão dependentes de uma única coisa. A agricultura é muito ingrata. É muito ingrata. Eu penso que seja das áreas de atividade onde há mais suicídios em Portugal. Precisamente por isto. A pessoa está a trabalhar, está a investir, veio uma tempestade e acabou tudo. E ninguém consegue viver assim, é muito mau, não é? E, portanto, se vocês tiverem outras fontes de rendimento, conseguem não entrar em desespero. Não entrar em desespero. Olha, está tudo estragado por causa do temporal. O que é que eu vou fazer? Vou convidar as pessoas para virem todas aqui, os meus seguidores, as empresas. Vou ver se há alguma empresa que esteja interessada em apoiar-nos, em que os seus colaboradores venham cá fazer uma ação de team building, ajudar a reconstruir, a arranjar, a arrumar tudo, e ainda nos pagam para fazer isso. Olha, nós entretanto podemos trazer cá a Conceição Pires, que teve cá na sessão anterior, e ela vai aproveitar todos estes desperdícios, tudo o que está estragado, para fazer as tintas. E em vez de eu vender os produtos, os bolinhos, os legumes frescos, os cabazes com legumes frescos, olha, não tenho cabazes de legumes frescos, mas se calhar posso vender tintas ou posso vender compotas, está bem? Portanto, isto exige muita criatividade. E depois também torna o vosso impacto muito mais abrangente, ok? E, portanto, estratégias. Explorem novos produtos e serviços. Eu, pelo que percebi aqui,
A maior parte ainda não começou o negócio, estão na parte de terem a ideia, e portanto vocês não têm que explorar novos produtos ou serviços, têm que os criar agora, mas terem em mente que isto nunca está fechado. Portanto, vocês ao longo da vida do negócio, vocês podem criar novos produtos ou serviços e podem testar coisas que não funcionam e o negócio não vai ao buraco por causa disso. Quantas coisas nós já experimentámos nos mulheres à obra que não funcionaram? Quantas? Quantas? Está bem? E continuamos cá. E o porquê é que nós continuamos cá? Isto, porque nós temos este modelo de diversificação das fontes de rendimento. E quando uma coisa não funciona, nós agarramos noutra. Isto permite-nos ser criativas sem ser kamikazes. Está bem? Alavancar parcerias. As parcerias são absolutamente essenciais. Portanto, a Quinta do Pisão, por exemplo, é da Câmara Municipal de Cascais, mas tem lá vários empreendedores a trabalhar com eles, em vários negócios lá dentro, e que têm condições especiais de cedência de equipamentos, de espaço, está bem? Vendas online e produtos digitais, como por exemplo a Semear, modelos de associação a subscrição, programas de taxa por serviço, crowdfunding e apoio comunitário. Vocês, naqueles materiais que eu já vos enviei por e-mail, no website do projeto, vocês encontram exemplos, case studies, todos estes exemplos que vocês podem explorar. Está bem? E, portanto, avaliar os potenciais fluxos de receita e o que é viável ou não. Se está alinhado com a missão, excelente. Portanto, é irem clicando nas boxes, nas caixinhas. Está alinhado com a missão, à procura do mercado. É viável. Às vezes nós temos ideias fantásticas, mas depois não temos nem os recursos, nem as competências, nem a capacidade para implementar. Portanto, ok, olha, fica na gaveta e se calhar mais tarde, porque não, não é? E a sustentabilidade. Se isto depois vai ser estável e fiável a longo prazo. Está bem? E depois vão vendo, vão medindo o desempenho, vão decidindo consoante aquilo que é a vossa medição. Se há coisas que não estão a funcionar, deixam-nas cair, ou reestruturam-nas, ou reformulam-nas, está bem? E vão-se adaptando à mudança. Portanto, nós não temos que ter hum, esta noção do empreendedorismo, do empreendedor que está sempre a falhar e depois está sempre a começar do novo. É como aquela história de empurrar o pedregulho pela montanha acima e depois estar sempre a cair para a base e estar a voltar. Aqui isso não se aplica, a ideia é que isso nunca se aplique, está bem? Portanto, nós vamos adaptando à mudança e vamos deixando cair coisas que não funcionam e vamos avançando com aquelas que funcionam. E se aquelas coisas que nós deixamos cair, nós gostamos muito delas, podemos voltar a elas mais tarde, está bem? Mas o negócio não acaba por causa disso. Portanto, não ponham os ovos todos na mesma cesta e não trabalhem só com um ovo. Portanto, quais são os critérios? E mais uma vez sugiro que tirem um print screen, está bem? Viabilidade financeira, alinhamento com a missão, procura de mercado, escalabilidade, impacto nas partes interessadas e sustentabilidade. Está bem? Todos estes elementos são muito importantes. E, portanto, há ferramentas de avaliação, de análise financeira. Portanto, no módulo 7, que eu não vou aprofundar agora aqui, vocês têm informações sobre isto. Podem obter feedback dos vossos clientes, inquéritos, entrevistas, sondagens. Não tem que ser nada muito complicado, às vezes uma sondagem é o suficiente. Análise SWOT, avaliações de impacto, portanto, vocês terem KPIs e acompanhar os resultados, tudo isto vos permite estar a avaliar o negócio, está bem? Agora, isto é uma proposta que eu vos faço, pararmos agora aqui um bocadinho, 5 minutinhos, só para refrescar, não estarmos só com a parte teórica. Vocês têm aqui este link. Eu vou parar aqui o share, ok? Portanto, vocês têm aqui um link que eu vou partilhar também. Se vocês não conseguirem tirar do QR Code, eu partilhei agora o link. Não sei porque é que não está a dar. Não, pois ele não está a partilhar o link todo.
Só um bocadinho. Isto é, se conseguirem entrar pelo QR Code, vão entrando pelo QR Code. Do lado. Ele está a separar-me isto. Agora vai dar. Portanto, o último link já está a funcionar. Ou não está a funcionar. Isto o Slido às vezes prega-me aqui uma rasteira. Vocês conseguiram entrar no Slido? No QR Code? Não conseguiram. Olha, vamos passar à frente. Vamos tentar mais à frente, está bem? Eu vou continuar a avançar, infelizmente não está a funcionar. Nós o que íamos fazer, espera aí, ou então eu consigo fazer agora, deixem-me cá ver. Active now. Share, ok. Copiar. Vejam agora o link que eu acabei de partilhar no chat. Vejam se conseguem entrar. E digam-me sim ou não. Podem dizer aí no chat se entraram ou não. Também não consegue entrar neste? Oh meu Deus, o que é que se passa com o Slido? Então vamos fazer isto de maneira diferente. Olha, vamos passar à frente, pronto, não está a funcionar a ferramenta. Vamos avançar, ok? Vamos avançar, e depois mais para a frente já vamos pegar na parte prática. Vou então partilhar novamente o ecrã. Muito bem. Então, vamos agora fazer mais uma parte muito importante, que é a medição e comunicação do impacto social. Ou seja, vocês têm que compreender o vosso impacto social, porque se vocês não compreendem, não medem e não mostram, é como se não existisse. Isto é um problema que nós temos nas mulheres à obra, por exemplo. Nós se tivéssemos dados robustos sobre o impacto social do nosso grupo de Facebook, nós agora podíamos esfregar esses dados na cara da Meta, mas nós não temos, porque não é fácil. Temos algumas coisas pontuais, mas efetivamente não temos um estudo aprofundado sobre o impacto social do nosso grupo. Mas é extremamente importante que vocês meçam o vosso impacto social e que comuniquem o vosso impacto social. Se vocês não comunicarem o vosso impacto social, vocês não vão vender, porque os vossos produtos e serviços provavelmente não vão ser os que têm os preços mais competitivos do mercado. Se tiverem um impacto social e ambiental positivo, não podem ser a nível de preços mais competitivos do mercado e, portanto, os clientes vão comprar se acreditarem que ao comprarem aquele produto ou aquele serviço, estão a adquirir algo que tem um impacto social e ambiental positivo. E, portanto, vocês têm que comunicar o impacto social. E para o comunicarem, primeiro têm que o compreender, e depois têm que o medir, e depois têm que o comunicar. Não se esqueçam disto, por favor. Senão o negócio não vai funcionar. Eu crio tanto impacto, o meu negócio é espetacular, é maravilhoso. Porquê que isto não está a funcionar? Não está a funcionar porque vocês compreendem o impacto social, mas se calhar não o medem. Eu não tenho tempo. Não tens tempo, não tens negócio, está bem? Portanto, a medição faz parte do negócio. Se vocês não têm tempo para medir e para comunicar, não têm o negócio, porque não vão vender, ok? Portanto, não pensem que medir o impacto social e comunicar o impacto social é algo acessório que vocês vão fazer quando tiverem tempo. Não, está bem? Não é acessório, ok? E, portanto, o que é o impacto? É a mudança positiva. Portanto, vocês agora, quando criam a vossa ideia no negócio, o que é que vocês... Não podem ser coisas muito abstratas. Convém serem objetivos SMART. Objetivos concretos que vocês podem medir no tempo para confirmarem se os atingiram ou não. Criaram
uma mudança positiva e mensurável, que tem resultados mensuráveis, ok? E depois tenham sempre em atenção como é que as várias partes interessadas percepcionam a mudança que vocês produzem. Não basta que vocês digam para vocês próprias: é para o meu negócio é espetacular, estou tão contente que isto tem tanto impacto. Não. É preciso que os beneficiários, imaginem, vocês trabalham com pessoas com deficiências, trabalham com idosos, trabalham com crianças, trabalham com associações, os membros da comunidade, a junta de freguesia, a Câmara Municipal, a empresa XPTO, os financiadores, os vossos colaboradores, todas estas perspectivas interessam. Ou seja, um negócio social, mais do que um negócio tradicional, é um negócio mais holístico. Mais holístico, está bem? Tem que incluir aqui mais perspectivas. Isto há aqui um problema porque as mulheres portuguesas têm muita tendência para gerir os seus negócios como se estivessem na esfera do privado. É para si próprias, para os seus familiares e amigos próximos. Isto aqui funciona ainda pior, está bem? Porque aqui, de facto, vocês têm que abrir à comunidade. E, portanto, têm que ter objetivos, indicadores, dados e o historial, que agora ainda não têm, estão a começar, mas depois vocês vão acumulando este historial. E, portanto, vocês têm que prestar contas. Imaginem que uma empresa vos doou 5.000 euros para vocês, até pode ser para o vosso funcionamento, pode não ser para algo específico, está bem? Depois, ao final de determinado tempo, vocês têm que prestar contas. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu trabalhei muitos anos com pessoas sem abrigo, numa instituição. E houve uma altura em que a Câmara Municipal de Lisboa nos doou 20.000 euros para nós trabalharmos com os imigrantes sem abrigo. E, por acaso, a Câmara Municipal de Lisboa nem nos pediu nada. Não nos pediu nada, não nos pediu um relatório. Está bem? Deu-nos o dinheiro, confiou em nós, já conhecia o nosso trabalho, nós já estávamos anos no terreno, eles gostavam do nosso trabalho e lá está, voto de confiança, também lá 20.000 euros. É fundo perdido para vocês gastarem no funcionamento. Mas, eu, enquanto coordenadora daquele serviço, e foi aí que eu aprendi a ser empreendedora, achei que era fundamental fazer um relatório a dizer o que é que tínhamos feito e como é que tínhamos gasto o dinheiro. Está bem? Isto é importante. Isto é um incentivo para que no ano a seguir, em vez de receberem 20.000, recebem 40.000. Está bem? Em melhoria, depois vocês podem ver o que é que podem melhorar e quais são os pontos fracos e como é que vocês podem colmatar esses pontos fracos. Atrair financiamento. Atrair financiamento. Mesmo estes projetos europeus, se vocês não têm currículo, é muito difícil começar. Porque eles vão sempre perguntar que mais-valia é que a tua organização traz a este projeto? Qual é a tua? Porquê é que é preciso tu estares neste projeto? Isto são projetos em consórcio com vossos parceiros. O que é que justifica a tua participação? Se vocês não têm dados, não têm nada para mostrar, não vão atrair financiamento, não vão conseguir ganhar projetos, está bem? Por exemplo, a EDP Solidária, a Caixa Geral de Depósitos, o Montepio, até a Galp, há uma série de entidades que têm projetos, mas que têm que ter impacto social e ambiental. E vocês têm que demonstrar não só aquilo que vocês vão fazer com o dinheiro que eles vão dar, mas também aquilo que vocês já fizeram antes. Está bem? Para criarem confiança na comunidade. E quando nós falamos aqui a comunidade, é a comunidade local da zona onde se encontra o vosso terreno, mas também a comunidade mais vasta, empresas, associações, consumidores, tudo. Está bem? Portanto, identificam os vossos objetivos, selecionam indicadores-chave mensuráveis. Portanto, isto não convém ser uma coisa muito abstrata. Tenham atenção ao amadorismo. Tenham atenção ao amadorismo. Nós não temos que ser muito profissionais no início se não temos experiência enquanto empreendedoras. O caminho faz-se caminhando, está bem? Não nos vamos sentir intimidadas, eu tenho que ir fazer um MBA antes de criar o meu negócio social. Não, não é preciso. Não é preciso. O que é preciso é nós termos noção que há aqui coisas básicas que nós temos que ir trabalhando e aperfeiçoando, está bem? Vão recolhendo dados, está bem? Inquéritos,
entrevistas, grupos de discussão, observações, os dados qualitativos e quantitativos das vendas, por exemplo, está bem? E vão avaliando os resultados. Quantitativos, por exemplo, vocês podem fazer inquéritos, há ferramentas gratuitas como o Google Forms, não é? Podem pôr, por exemplo, questões fechadas em que as pessoas respondem por caixinhas, ou sim ou não, ok? E depois podem pôr questões abertas em que as pessoas podem explicar coisas mais aprofundadamente e aí já é mais qualitativo, ok? Portanto, aqui você já um questionário, um inquérito, por questionário já vos permite complementar a parte quantitativa com a qualitativa se tiver perguntas abertas. Perguntas fechadas, volto a dizer, são perguntas em que a resposta está lá cruzinha para as pessoas clicarem, está bem? Ou vocês dão uma lista de respostas possíveis que as pessoas clicam. Perguntas abertas é uma pergunta em que você, o que é que achou desta formação? E depois a pessoa pode escrever um parágrafo. Isso é uma pergunta aberta que dá a resposta qualitativa. Está bem? Também podem fazer entrevistas, grupos de discussão, estudos de caso. Isto ocupa mais tempo, dá mais trabalho. Volto a frisar uma metodologia muito fácil. Questionários gratuitos, Google Forms, colocam perguntas fechadas que são fáceis de analisar. Vocês têm pessoas que respondem até que ponto, por exemplo, eu depois vou partilhar convosco o questionário de avaliação desta sessão. Até que ponto esta ação foi interessante e correspondeu às tuas expectativas? Fazem uma escala. 1, de maneira nenhuma, 5, totalmente. E depois vocês podem fazer uma média. As pessoas respondem, vocês podem calcular. Olha, a média das respostas deu aqui 4,5, que é bastante bom, ok? E depois podem colocar uma pergunta aberta. O que é que gostaste mais e menos nesta ação? O que é que eu posso melhorar e o que é que queres que eu mantenha em ações futuras? E depois as pessoas podem escrever e aí já vão analisar o conteúdo, já é um método qualitativo, está bem? Portanto, o ideal é sempre utilizar os métodos mistos, ok? E, portanto, o questionário que complemente questões abertas com questões fechadas, feito no Google, 4 ou 5 questões rápidas, as pessoas não têm tempo, nem paciência, nem vida para estar a fazer grupos de discussão e estarem não sei quanto tempo a responder a questionários. Portanto, um questionáriozinho simples, vocês fazem uma ação de formação, fazem uma iniciativa qualquer, ao final do semestre, ao final do ano, mandam um questionáriozinho que pode ter perguntas abertas e fechadas, ok? Isto é fácil de fazer e é fácil depois analisar os resultados, está bem? E numa primeira fase em que vocês têm pouco tempo, pouca disponibilidade, pouco conhecimento, isto é execuível e é uma coisa que vocês conseguem fazer facilmente. E, portanto, depois vão criar um quadro de medição, lá está, podem fazer isto ou não, ok? Isto já é mais para a frente, para quem gosta de ser muito organizado, isto são coisas que dão um imenso jeito, portanto, definir objetivos, identificar os indicadores, ter um plano de recolha de dados, análise e relatórios, melhoria contínua. Não têm que fazer nada tão complicado, portanto, não têm agora a começar, agora antes do meu negócio eu já tenho que fazer estas coisas todas. Não têm, podem ir para o terreno e depois ir fazendo isto naturalmente. O processo pode-se ir construindo. Estão a perceber? Não têm que começar já com tudo, com uma sala inteira cheia de papelada ou uma pasta inteira no vosso computador cheia de papelada que vão ter que preencher. Não é necessário. Vão fazendo, também vão vendo aquilo que é útil para o vosso negócio e para a vossa maneira de trabalhar, está bem? Exemplos. Por exemplo, num inquérito com métricas mensuráveis. Numa escala de 1 a 5, em que é que a sua saúde física mudou com o meu evento ou com os meus produtos? Ok? Aprendeu novas competências? Sim, não. É fechado. As pessoas ou respondem sim ou não, respondem não. Vocês tiveram 50 respostas, vão ver quantas pessoas sim responderam sim, quantas responderam não e vão ver a média, ok? Até que ponto o meu negócio, ou o meu produto, ou o meu serviço te ajudou a sentir-te mais ligado à tua comunidade ou a sentires que tens mais impacto social, numa escala de 1 a 5. Vocês depois podem medir isto, está bem? Qualitativo. Aqui fala de grupos de discussão de participantes. Não tem que ser. É difícil organizar, é muito giro se conseguirem fazer, mas não é fácil de fazer, está bem? Isto era o mesmo que eu agora dizer, olha meninas, agora vamos reunir outra vez
daqui a uma semana e para vocês me darem feedback destas ações todas. Se calhar aparecia uma ou duas pessoas, tanto, está bem? Portanto, vocês num questionário, um único questionário do Google, gratuito, vocês podem pôr questões abertas e fechadas e podem pôr questões abertas em que as pessoas podem responder a isto. Como é que a Quinta mudou a sua vida diária ou a sua rotina? Ok? Que atividades foram mais importantes? Consegues descrever um momento em que sentiste mais crescimento? O que quiserem, está bem? Podem pôr perguntas abertas e fechadas num mesmo questionário, está bem? Agora, ao final disto, quando vocês forem responder ao nosso questionário, podem ver aqui um exemplo, está bem? Como é que se faz isto de maneira simples, sem complicar. Uma coisa importante, descompliquem. Tenham atenção a uma coisa, esta apresentação, e muitas das apresentações que foram feitas deste projeto foram feitas por pessoas que já têm negócios na área social, da agricultura social, já com alguma dimensão. E, portanto, já têm um nível de sofisticação grande e querem passar-vos todo esse conhecimento. Vocês não têm que começar logo por fazer grupos de discussão e focus groups e mais não sei o quê, está bem? Ok? E, portanto, para comunicarem, porque é que vocês têm que comunicar? Vocês têm que criar confiança para atrair financiamento, para aumentar a consciencialização e para motivar a vossa equipa. Pode ser só vocês, a vossa equipa, pode ser um negócio familiar também, ok? Pode ser a vossa família, mas também motivar os vossos clientes e os vossos parceiros, ok? E como é que vocês comunicam o impacto social? E aqui é algo que, por exemplo, a Semear faz muito bem. A Semear tem uma imagem boa, cuidada, profissional. Isto é fundamental. Não, vocês virem a imagem da Semear, não é uma coisa amadora, é uma coisa feita por profissionais, claro que exige investimento. Hoje em dia, com menos investimento para quem está a começar, já há coisas interessantes que se podem fazer com o Canva e com a inteligência artificial, está bem? Mas tenham sempre o cuidado com isto, com a imagem. Contem histórias. Eu já na sessão anterior falei sobre isto. Contar histórias para negócios que têm um impacto social e ambiental positivo é a melhor coisa que vocês podem fazer. É a melhor coisa que vocês podem fazer para criar relacionamento e empatia. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que vocês têm um negócio de produção biológica e que agora sofreram muito com os temporais e foi tudo destruído. O que é que vocês podem fazer? Vocês podem fazer lives nas redes sociais, mostrando os estragos, mostrando-vos a vocês e à vossa equipa a limpar o terreno, a recuperar, a tentar melhorar, a explicar qual é o impacto, vocês diretamente a falarem sobre qual é o impacto que está a ter no vosso negócio. Neste caso, por exemplo, não é necessário uma grande produção. Com o telemóvel, as pessoas percebem, é importante sempre ter uma boa imagem, ter um bom som, mas numa situação, por exemplo, destas que é uma emergência, as pessoas percebem, epá, ela está no terreno, está a tentar resolver o problema, ok? Vocês podem contar a história da minha recuperação depois do temporal, por exemplo, e como é que as pessoas podem ajudar. Podem fazer donativos, podem fazer voluntariado, ok? Por exemplo. É um exemplo. É um exemplo. Olhem, nós agora recolhemos todos estes materiais que estão estragados. Agora convidamos a Conceição Pires que nos vai ajudar a fazer tintas biológicas com estes materiais. E depois vocês mostram, até fazem ali uns shorts, uns videozinhos com a Conceição, a mostrarem os materiais que recolheram, como é que vão fazer as tintas, por exemplo, está bem? É utilizar os dados de forma eficaz. Por exemplo, se vocês forem ao Canva, podem pedir ao Canva para vos criar como é que se chama? Infográficos. Os infográficos são uma forma muito interessante de comunicar dados. Se vocês forem ao Notebook LM, não sei se vocês já assistiram às minhas formações de inteligência artificial, há uma ferramenta de inteligência artificial que eu vou partilhar agora aqui no chat para quem não conhece, está bem? Que é gratuita. É gratuita esta ferramenta.
E esta ferramenta, vocês carregam algum documento do vosso negócio e esta ferramenta pode-vos ajudar a comunicar muito bem, a criar conteúdos de comunicação muito interessantes. Agora é que me veio à cabeça, pronto, isto a gente vai pensando e as coisas vão surgindo. Vocês têm interesse, tendo em conta que hoje somos um grupo mais reduzido, vocês têm interesse em que eu vos apresente aqui o notebook LM e como é que o podem usar para comunicar o vosso impacto social? Se quem tiver interesse, ponha o ícone da mão no ar, por favor. Ok, se não tem interesse, vamos passar à frente, está bem? Mas convido-vos a explorar. A Alexandra gostaria. Alexandra, é só tu, podemos ficar depois no final, eu explico-te um bocadinho, em 5 minutos eu explico-te a funcionar com isto, está bem? E depois a Daniela também, a Cristina também. Ok, já temos aqui mais pessoas. Ok, então vamos só acabar aqui mais estes slides e eu já vos vou apresentar o Notebook LM antes de passarmos para os nossos debates, ok? Portanto, como é que vocês comunicam o impacto social? Criam um plano de comunicação de impacto, identificam o público, definem os objetivos claros, escolham as vossas mensagens-chave, selecionam os canais de comunicação, monitorizam e avaliam. Ok? E pronto, já terminou. Antes de irmos discutir aqui os vossos projetos, vou então apresentar-vos o Notebook LM. Alguém aqui tem alguma dúvida sobre o que foi dito? Ninguém tem dúvidas? Podemos passar para o Notebook LM? Muito bem. Vou-vos então apresentar o Notebook LM, que é uma ferramenta gratuita de inteligência artificial que, se vocês estão a começar nisto, e não há vergonha nenhuma, atenção, está bem? Não há vergonha nenhuma, é muito útil, está bem? Então, o que é que eu vos vou propor que vocês façam? Primeira coisa, pesquisam no Google Notebook LM e abram o Notebook LM, que é da Google, ok? Se alguém não estiver a conseguir abrir o Notebook LM, podem falar agora, está bem? Podem falar ou podem colocar no vosso chat, no nosso chat. Alguém não conseguiu abrir o Notebook LM? Conseguiram abrir o Notebook LM? Estão a ver aqui onde diz experimente Notebook LM? Clicam. Estão a ver aqui criar novo? Clicam onde diz criar novo. Ok? Agora, vocês, se tiverem, têm algum documento relativo à vossa ideia? Já escreveram alguma coisa? Fizeram o trabalho de casa que eu vos dei na semana passada? Agora preciso que vocês me respondam, porque eu não vos estou a ver, nem vos estou a ouvir e não sei. Não. Não fizeram o trabalho de casa, ok. Eu. Alexandra, mais alguém fez? Por exemplo, se vocês tivessem feito, agora era interessante pôr isto no Notebook Pois. LM. Tens alguma coisa escrita sobre a tua ideia de negócio, Alexandra? Nada? Vou tentar ter inspiração. Ok. Então, deixa aqui ver. Estás a ver aqui onde diz, ok, faça upload de uma fonte. Adicionar, estás a ver onde diz aqui adicionar fontes? Clica Uhum. lá. Estás a ver aqui onde diz texto copiado? Uhum. Consegues ver? Sim. Clica.
Agora, em vez de copiares o texto, vou-vos dar 3 minutos para que quem tiver documentos, eu já vou explicar como é que se faz, ok? Quem não tem ainda nada, eu peço que coloque aqui as suas ideias, ok? Nome do negócio. Isto pode ser mudado, isto é só para fazermos aqui um teste, está bem? Verde Minho, pronto, ou verde qualquer coisa. Verde Vida. Ah, pá, olha, não estou com coisa. Ahm, ahm, Área de atuação. Tá, 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 tá. Empreendedora. O vosso nome, ok? Terreno. Pronto, se vocês já têm terreno, façam uma breve descrição do terreno, ok? Estado de desenvolvimento. Ideia, por exemplo, ok? Está bem? Vou-vos dar 3 minutos para porem algo aqui, está bem? 3 ou 5? 5 minutos. Vão fazendo. Eu já vou perguntar aqui, para aí. Eu pedi ao chat GPT para ele me criar um exemplo, porque eu estava sem imaginação. Portanto, vocês podem agora, eu estou a fazer copy-paste daquilo que o chat GPT, pronto, não era isto, daquilo que o chat GPT me passou, ok? Copiar. Ok? Portanto, quinta, raízes vivas. Missão: promover a regeneração ambiental e inclusão social através da produção agrícola sustentável, criando oportunidades de emprego e formação para pessoas em situação de vulnerabilidade. Problema que o projeto pretende resolver: abandono de terrenos agrícolas em zonas rurais, falta de oportunidade de emprego digno para pessoas em situação de exclusão social. Talalá. Solução proposta: proposta de valor, atividades principais, beneficiários diretos, modelo de receitas, ok? Parceiros estratégicos, indicadores de impacto ambiental, visão de futuro, ok? Eu vou colar isto aqui no chat, está bem? Não vou colocar no chat porque ele não está a deixar. Copiar. Por que é que ele não deixa? Eu quero ver se assim ele deixa. Ok, eu estou a colar no chat, tenho que colar aos bocadinhos, porque é muito, ele não deixa pôr tudo de uma vez, está bem? As várias áreas do negócio, para vocês usarem também nas vossas ideias, está bem? Portanto, vão respondendo a estas questões. E atenção, vocês podem tanto criar aqui, onde eu disse, colam o texto diretamente, como podem criar, fazer um documento Word com isto e depois fazer o upload, está bem?
ok? Vão vendo as várias áreas. Missão, problemas que que o projeto pretende resolver, proposta de valor, atividades principais. Atenção que isto não está escrito na pedra, está bem? Isto é só para experimentarmos a ferramenta Notebook LM. E já agora experimentamos com algo que realmente esteja de acordo com o que vocês pretendem fazer. Beneficiários, ok? Modelo de receitas. Recursos. Parceiros estratégicos. Indicadores de impacto. Não tem que pôr estes elementos todos, está bem? Visão de futuro. Portanto, vocês encontram aqui no chat este negócio que eu improvisei agora, que é um exemplo, está bem? Ok? Vão criando o vosso. Como ainda temos tempo, vamos fazer isto com calma. Vamos fazer isto com calma, ok? Eu vou-vos pedir então que façam isto em 10 minutos, pode ser? Já a vossa ideia. Quem já tinha feito da última vez pode agora incluir estes elementos, está bem? Eu vou pôr agora aqui no chat os elementos, ok? Podem fazer copy-paste disso e colocar. Não têm que pôr nada muito desenvolvido, está bem? Nome do projeto, missão, problemas que pretendem resolver, solução proposta, produtos ou serviços, beneficiários, impacto social e ambiental, modelo de receitas, principais atividades, recursos necessários. Por exemplo, aqui nos recursos necessários, se vocês já têm o terreno, podem dizer alguma coisa sobre o vosso terreno, onde é que se localiza, quais são as suas características, está bem? Parceiros, clientes, mercado, canais de venda, indicadores de impacto, visão de futuro. Portanto, o que é que eu vos vou propor? Façam agora com calma. Portanto, são 11h10, vamos fazer isto até às 11h30, está bem? É preferível fazermos isto com calma do que estarmos a fazer a correr. Lá está, temos que ser flexíveis. Eu não tinha previsto fazer isto nesta formação, mas acho que vem a propósito e acho que é interessante, está bem? Portanto, vocês depois podem fazer isto que eu vos mostrei aqui. Portanto, eu agora vou inserir. Ok? Inseri. No conhecimento dele, estão a ver, aparece ali do lado esquerdo texto colado. Se vocês preferirem, fazem isto no Word e depois vão aqui adicionar fontes e fazem enviar artigos e fazem upload, ok? Do documento. Se vocês têm outros documentos que vocês já têm sobre este negócio, sobre esta ideia que querem criar, vocês podem carregar tudo aqui, ok? Quinta, raízes vivas. Eu agora, está aqui Untitled Notebook. O notebook não tem título. Eu vou dar-lhe o título Quinta, raízes vivas. Está bem? Portanto, 10 minutos, não, 20 minutos para primeiro criarem a vossa quinta, criarem o vosso projeto com estes elementos todos, ok? E então regressamos às 11h30, pode ser?
Se tiverem dificuldades com o notebook LM, não se preocupem para já com isso, eu já vos explico como é que se faz, está bem? Vá, até já. Ainda não utilizei uma vez para imagens, não assim para conceito, mas posso agora pôr o mesmo prompt lá para ver o que é que acontece, Ok, se então sai mas diferente. eu vou mostrar então o que é que o notebook faz. Então o que é que eu pus no notebook? Pus aquela descrição que eu vos mostrei, está Uhum. bem? Pus um logo, que é este que está aqui, que pedi ao chat GPT para fazer, e pus aquela apresentação que eu vos estive a fazer agora, para ele saber quais são os pontos essenciais. Pode ser, Ok. não tem que ser só documentos nossos, está bem? Pode ser documentos que depois ele possa usar para se orientar, ok? Pronto. Depois, se vires aqui do lado direito, temos aqui resumo em áudio. Ele pode fazer podcasts para o teu Sim. negócio, ok? Apresentações de slides, resumos em vídeos, mapas mentais, relatórios, cartões didáticos, infográfico, teste e tabela de dados, ok? Uhum. Então, eu vou mostrar aqui primeiro este é o infográfico. Portanto, isto foi o primeiro que eu lhe pedi, ainda antes de carregar o logo, ok? Portanto, não lhe dei instruções nenhumas, pedi simplesmente um infográfico em português, pode escolher a língua, está bem? E, portanto, ele resume aqui o negócio, ok? Já tinhas visto este tipo de resultado que ele faz? O resultado já vi, mas ainda não pus nenhuma informação para ter um resultado Não estou nenhum. a dizer, mas já tinhas trabalhado com ele a pedir este tipo de resultados? Não, experimentei uma vez uma brincadeira com um podcast. Ok, pronto. Estás a ver? Isto pode ser Uhum. muito interessante, ok? Uhum. E Uhum. ele pode criar isto com o visual da tua. Ok. Podes inserir aqui indicações sobre a paleta de cores, o tipo de letra, tudo isso, ok? Eu pus um logo e agora pedi outro já com o logo em inglês, Uhum. já usando o meu logo como referência, estás a ver? Uhum. Uhum. Isto depois são materiais que podes descarregar e podes usar. Diz Uhum. sempre aqui no canto Notebook LM que não é Claro. problema nenhum. Não é problema nenhum. Pode-se usar perfeitamente, ok? E agora, o que é que eu pedi mais? 4. Ok. Agora o podcast. Pedi um podcast curtinho. São 19 minutos. Eu, como não lhe dei informação, ele foi buscar a informação do módulo. É, é. Portanto, tem que se ter cuidado com isto, ok? Uhum. Mas como se pode ver, ele pode fazer um podcast sobre o nosso negócio, ok? E, portanto, como é que se faz? Vais aqui ao resumo em áudio, análise detalhada, um resumo, uma crítica, um Uhum. debate, qual é a língua que queres, se queres curto, padrão ou longo, e quais os aspectos que os apresentadores devem se concentrar neste episódio. Eu não pus nada há bocado, podia pôr, devem concentrar-se, para ele não ir buscar o módulo, devem concentrar-se no negócio Quinta No Raiz. exemplo. Uhum. Ok? Pronto. Depois, ah, temos agora a apresentação. Pedi uma apresentação. Cá está o logo. Era para apresentar à Câmara Municipal de Évora para conseguir apoio da Câmara Municipal. O desafio de revitalizar o território e a comunidade.
a nossa solução, a Quinta Raízes Vivas, proposta de valor única para a região, ok? Eu penso que tu podes até carregar fotografias, se tiveres, e depois ele usa na apresentação. Nunca experimentei, mas acho que sim. A quem se destina o nosso impacto. E não há problema aqui nenhum de usar, ter aqui o notebook LM, ou mesmo que fazeres isto no Canva ou fazeres isto no PowerPoint, está bem? É uma ferramenta. Tu é que clicas, tu é que carregas a informação. Ou seja, todos os conteúdos que ele produz é diferente do Gemini, do chat GPT, porque ele trabalha exclusivamente com os documentos que tu carregas no conhecimento dele. Está bem? Sustentabilidade financeira, a Câmara Municipal, os parceiros estratégicos e o papel da autarquia, este está muito giro, não é? Escolas, universidades, restaurantes, cooperativas, associações locais, a Câmara Municipal e a Quinta Raízes Vivas, o nosso pedido à Câmara Municipal, apoio no acesso a recursos físicos, terreno agrícola, facilitação de sistemas de rega eficiente, espaço para estufas e transformação. Eu não especifiquei, portanto, ele é que foi buscar estas ideias, ok? A Cristina está a dizer que fica muito bom mesmo. Cristina, fica muito bom mesmo. Fica muito bom mesmo. É mesmo bom. É mesmo bom. Está bem? E aqui nesta parte da comunicação, uma visão de futuro para o Alentejo. Está bem? O próximo passo, começar em Évora, expandir o modelo para outras regiões, criando uma rede de quintas sociais regenerativas que combina agricultura sustentável, inclusão social e desenvolvimento local. Vamos construir esta parceria? Ok? Ou seja, tudo isto feito aqui, eu nem estava à espera de fazer isto, portanto, isto foi feito aqui em 20 minutos, está tudo feito. Estás a perceber, não? Mas Ou seja, eu acho que, se posso só interromper, acho que a apresentação do programa, a apresentação que estás a fazer, também ajuda imenso a estruturar depois esta, não é? Porque tu epá, puseste lá, não? eu acho que sim. O que é que eu acho? Eu não sou lírica, está bem? Eu disse-vos há bocado que a semear tem muito boa imagem e muito boa comunicação, e tem, mas a semear é grande e tem recursos financeiros para contratar profissionais. Quando nós estamos a começar o nosso negócio, e a maior parte de nós são pessoas com negócios de pequena, média dimensão, e que estão a começar, ok? Quando nós estamos a começar ou quando temos um negócio de meia, pequena dimensão, nós temos que fazer tudo. Não podemos contratar equipas de especialistas. O que é importante perceber aqui é que, apesar de nós não podermos contratar, às vezes podemos, por exemplo, podemos contratar um especialista para fazer um logo, em vez de usarmos um logo feito no chat GPT. Nós, por exemplo, nas Mulheres à Obra, temos um logo feito por uma especialista, nós não tínhamos dinheiro para lhe pagar, foi logo no início, e fizemos um concurso. E houve uma designer do grupo que ganhou e ficámos com o logo dela. Está bem? Agora, o que é que vocês devem fazer? Devem ter uma imagem coerente e vocês, para isso, e de boa qualidade, não deve ter uma má imagem. Não pode ter uma má imagem. Nos dias que correm, nós temos feito vários workshops sobre inteligência artificial e o que temos dito é que a inteligência artificial não rouba empregos, mas quem utiliza a inteligência artificial bem pode roubar empregos a pessoas que não o utilizam. E, efetivamente, a inteligência artificial aqui está a criar uma vantagem competitiva para quem a sabe utilizar. Porquê? É barata, é user-friendly, é fácil de usar, como se pode ver por este exemplo, e, portanto, basta as pessoas explorarem, gastarem aqui algum tempo, investirem um bocadinho de tempo a aprender a utilizar isto. E cada vez conseguem fazer coisas mais interessantes para se comunicar com qualidade. Eu acredito, hoje em dia, que é fundamental para termos uma boa imagem. Acho que continua a fazer sentido contratarmos um designer para fazer o logo. Acho que é a base. O logo e aquele pacote que vem com o logo, quando é feito por um designer, que tem as instruções e as cores e o tipo de letra, criar aquela base, eu acho que vale a pena contratar um designer para fazer isso. Porque senão a nossa imagem vai ficar muito estereotipada
muito colada à inteligência artificial. E eu acho que o que nos vai permitir diferenciar é nós termos a parte básica, que é a criação da identidade visual, o logo, o tipo de letra, as cores, essas coisas criadas por um profissional humano, uma pessoa, um designer. Isto é um serviço que custa algum dinheiro, mas não é uma fortuna, está bem? Não é uma fortuna. Eu penso que por 200, 300 euros se consegue fazer isto. Está bem? Para quem está a criar um negócio, pá, não é uma coisa louca. Está bem? Portanto, isto é a minha recomendação. A partir daí, o resto nós já conseguimos criar. Se tivermos recursos financeiros, pode continuar o designer a fazer, ou ter um especialista em comunicação digital ou comunicação para fazer. Se não, nós já conseguimos que nos criem conteúdos e que nos criem depois elementos gráficos. Tu carregando no notebook LM o logo com todas as instruções, tu podes pedir apresentações, podes pedir infográficos, podes pedir uma série de relatórios, ok? Podes pedir uma série de coisas com base unicamente naquele trabalho inicial que foi feito. Depois, outra coisa que podes pedir, que eu acho que é muito útil, Alexandra, é não basta despejar conteúdos nas redes sociais. Acho que é muito importante ter uma boa estratégia. E neste caso, o ChatGPT, o Gemini, por exemplo, no ChatGPT, eu dei há pouco tempo uma formação em projetos. Se tu tiveres até a versão gratuita do ChatGPT, podes criar lá um projeto que é o teu negócio e carregas lá os documentos. Não é tão bom a fazer este tipo de coisas visuais, está bem? Mas pode, se calhar, melhor. Eu, para quem não sei, deixa-me ver se desenvolve um plano de negócios com o Social Business Model Canvas para a raízes vivas. Pronto, eu não sei se ele faz ou não, por acaso nunca experimentei aqui este tipo de coisas, mas, por exemplo, o ChatGPT faz, ok? E uma coisa que nós temos que ter, por um lado, é os conteúdos têm que ter qualidade, têm que ser coerentes, cá está ele a fazer. Com base nos documentos fornecidos, apresenta um plano de negócios para raízes vivas, estruturado através do Social Business Model Canvas. Isto aqui é útil. Eu pus aqui a apresentação do módulo 5, onde estava isto. Portanto, ele não está a ir buscar só aquela descrição que eu fiz do negócio. Ele tem fontes para ir buscar. Então, ele está a fazer aqui o que é a proposta de valor, os segmentos, o tipo de intervenção, atividade-chave, canais, recursos essenciais, parcerias e partes interessadas, estrutura de custos, receitas e excedente. Estás a ver, não? E depois está aqui, ele sugere algumas perguntas. Como é que as raízes vivas podem medir o seu impacto social? Quais são as principais fontes de receitas do projeto? Como equilibrar o lucro e a missão social na prática? Vou fazer esta pergunta. Ou seja, só isto, que é uma ferramenta gratuita, é uma ferramenta brutal. Para vocês que estão a começar, isto é uma ferramenta brutal. Não é? Equilibrar o lucro. Portanto, vocês podem carregar aqui uma ideia base. Uma ideia base. Imagina que vocês até têm fotografias do terreno, têm uma planta do terreno com a casa que já lá está inserida, têm, olha, um relatório de necessidades feito pela Junta de Freguesia. Não é vosso, mas foi feito pela Junta de Freguesia, ou pela Câmara Municipal. Ok? Carregam aqui. Carregam aqui. E ele, quando faz estas coisas, já vai direcionar. Por exemplo, Câmara Municipal de Évora. Vou fazer pesquisa na internet sobre as necessidades a nível social, os desafios ambientais que estão a ser enfrentados no Conselho, esse tipo de coisas. Encontras documentos na internet, podem ter sido produzidos por agências ambientais, podem ter sido produzidos pela Câmara Municipal, estás a perceber? E carregas aqui. E ele depois até te produz estes recursos citando fontes oficiais. Estás a perceber o que isto te poupa em trabalho?
Isto é como teres um funcionário altamente especializado, gratuito. Estás a perceber? Pá, é brutal. É brutal. É mesmo muito bom. E, portanto, hoje em dia não há razão. A Cristina está a dizer que vai testar com mais profundidade. Testa, Cristina, testa, experimenta, faz todo o sentido. É mesmo muito, muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. E é gratuito. E digo-vos uma coisa: isto está a evoluir todos os dias. Eu fiz um workshop de Notebook LM há cerca de um mês e meio por aí. E as apresentações eram miseráveis. A semana passada fiz um workshop de chat GPT e disse que o Notebook LM tinha umas apresentações miseráveis e logo uma participante levantou a mão e disse, olha que não, eu fui ver e de facto isto está a evoluir dia para dia. Olha, eu pedi um vídeo, deixa só ver aqui o vídeo, ok? Pronto, é só para ficarmos com a ideia. Isto para se personalizar mais, eu acho que era interessante usar fotografias mesmo do nosso terreno e do nosso negócio como base, ok? E eu acredito que muito em breve vai ser possível a voz off ser a nossa voz. Olha, já está aqui a dizer a Cristina, com a Eleven Labs acrescentaria a voz a descrever. Exatamente. Eu acredito que muito em breve, mesmo aqui no notebook, nós damos uma amostra da nossa voz e do nosso estilo de conversa e ele vai fazer com a nossa voz. Quando vocês criam estes vídeos, se não gostarem deste estilo, não há apresentação, não há problema, ok? Vão aqui, resumo em vídeos, e podem escolher o tipo de vídeo que querem. Personalizado, clássico, seleção automática, quadro branco foi o que eu selecionei para este, kawaii, anime, aguarela, impressão, retro, ok? Fazem um resumo ou um vídeo explicativo e depois em que aspectos os apresentadores devem concentrar-se. Estão a ver? Não? Isto é mesmo muitíssimo bom. É mesmo muito bom. Está bem? Ok? Alguma dúvida em relação a isto? Portanto, isto cola com aquilo que eu vos estive a dizer. Se vocês criarem valor, e eu falo por experiência própria, e tive uma grande travessia no deserto com as mulheres ao Abra por causa disto, por não fazer uma boa comunicação do valor que nós criávamos, está bem? Isto é muito complicado, cria muitas dificuldades. Neste momento estão a surgir ferramentas que nos permitem comunicar de maneira muito importante, ok? E muito criativa, a nossa criação de valor. E vocês imaginem, vocês têm questionários que fazem no Google Forms, os vossos clientes e parceiros respondem. Vocês podem carregar as respostas aqui no Google, no Notebook LM. Ele depois pode fazer relatórios, pode ajudar a analisar esses dados, pode ajudar a perceber o que é que vocês têm que melhorar, o que é que vocês têm que mudar. Estão a perceber? Ok?
Imaginem que vocês querem fazer uma apresentação para a Câmara Municipal de Évora. Podem pôr fotografias do vosso terreno, do vosso trabalho, mas também fotografias do Conselho de Évora. Está bem? Coisas relativas ao Conselho de Évora. Têm que ter sempre cuidado com os direitos de autor. Está bem? Ok? Acham isto útil? Muito bem. Terminamos mais cedo porque, pronto, não consegui utilizar as outras ferramentas que queria utilizar. Agora, exatamente, acrescentar aqui a dizer que o Eleven Labs, exato, o ideal, lá está, nós temos ferramentas especializadas, há uma que faz melhor imagens, há outra que faz melhor voz, há outra que faz melhor traduções, mas cada vez mais estas ferramentas mais generalistas começam a responder a várias necessidades, não é? E a evolução está a ser muitíssimo rápida. E como vocês podem ver, vocês daqui já conseguem tirar imensa coisa que podem já aplicar no vosso negócio. Está bem? Agora, eu perguntaria aqui, para porem a mão no ar, quem é que tem interesse em continuar mais 20 minutos, meia hora, para uma sessão mais individualizada que eu já não vou gravar, eu vou agora parar a gravação.